Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 51 e hoje nós vamos continuar a conversar sobre a doutrina do santuário, também chamada de doutrina do juízo investigativo. Nós trabalhamos no episódio passado o capítulo 7 de Daniel, que é uma das bases dessa doutrina, e nesse episódio nós vamos trabalhar o capítulo 8 de Daniel. A partir da análise principalmente desse capítulo, nós vamos responder algumas perguntas que ficaram pendentes no episódio passado. Muito bem, antes de mais nada, você já sabe, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio anterior, nós iniciamos as nossas análises para saber se a doutrina do juízo investigativo ou doutrina do santuário, que é sustentada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, realmente tem base bíblica ou não. Eu optei por estruturar essa explicação da doutrina do santuário em 3 episódios. Um primeiro focando principalmente na interpretação de Daniel 7, o segundo na interpretação de Daniel 8 e o terceiro na interpretação de Daniel 9. Esses são os principais capítulos que embasam a doutrina do santuário, embora existam muitas outras passagens que fundamentam a doutrina como um todo. Essas outras passagens, no entanto, são mais complementares, então nós podemos realmente colocar como passagens basilares Daniel 7, 8 e 9. E aqui, antes de começar a analisar o capítulo 8 de Daniel, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós concluímos ao analisar o capítulo 7 no episódio passado. Bom, a partir do capítulo 7, nós chegamos à conclusão de que em algum momento da história haverá um juízo celeste pré-advento, que esse juízo será presidido por Deus, que milhares e milhões de anjos vão assistir, que esse juízo ocorrerá em algum momento depois da aparição da figura do chifre pequeno, e depois também da opressão que esse chifre pequeno fará sobre o povo de Deus por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essas informações, conforme nós vimos, estão colocadas de uma maneira muito explícita e clara no capítulo 7, então não cabe muito questionamento aqui. E conforme nós vimos também no episódio passado, esse é o âmago da doutrina do santuário, da doutrina do juízo pré-advento. Portanto, não faz muito sentido ser contra a doutrina do santuário. Faz sentido talvez ser contra o modo como a Igreja Adventista interpreta determinados detalhes, mas estes pontos que eu coloquei em si, eles são simplesmente bíblicos, de modo que nós podemos dizer que a doutrina do santuário, a doutrina do juízo pré-advento, é uma doutrina bíblica e não uma doutrina meramente adventista. Mas, para além desses pontos básicos, nós também chegamos a algumas conclusões que não estão colocadas de maneira tão explícita no capítulo 7, embora também estejam muito bem fundamentadas na Bíblia Sagrada. São elas: a de que o chifre pequeno é o anticristo, e essa é uma interpretação seguida por muitos cristãos não adventistas, e não é de hoje. A de que o anticristo é o papado, ou seja, a instituição papal ou a posição de papa, e essa era uma interpretação muito comum entre os primeiros protestantes, como Lutero, Calvino e aqueles que produziram a Confissão de Fé de Westminster. A de que o período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo equivalem a 1260 dias simbólicos, onde cada dia representa 1 ano e, portanto, seriam 1260 anos, e de que esses anos se encaixam perfeitamente entre 538 d.C. e 1798, que são, respectivamente, o período em que o papado começa a ganhar força política através de outros reis que eram católicos, e o período em que o papado perde força política quando o Papa Pio VI é preso pelo general Berthier de Napoleão Bonaparte. Todas essas conclusões, embora não estejam colocadas de maneira absolutamente explícita no capítulo 7, são derivadas de informações que estão no capítulo 7 e que estão também em outras partes da Bíblia. Se o ouvinte não chegou a ouvir o episódio anterior, por gentileza, pause esse vídeo, vá até o vídeo anterior, ouça todo o episódio e depois volte para ouvir este episódio daqui. E muito bem, que perguntas ficaram pendentes do episódio anterior? Bom, as perguntas que ficaram pendentes têm relação com algumas outras informações que fazem parte do entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a doutrina do santuário. São elas: a ideia de que o juízo que ocorre no céu é também a purificação do santuário celeste,
a de que essa purificação era simbolizada pelo ritual do Yom Kippur, a de que não apenas o chifre pequeno seria julgado nesse evento, mas também todos os professos crentes, e a ideia de que essa purificação do santuário se iniciou em 1844. O que nós vamos fazer nesse episódio, portanto, é analisar o capítulo 8 de Daniel e averiguar se as informações que nós extrairmos desse capítulo serão suficientes para fundamentar essas informações que eu acabei de colocar aqui. Um ponto importante que cabe ressaltar aqui é que no episódio passado eu fiz uma exposição do contexto histórico do livro de Daniel, fiz uma exposição do contexto temático do livro de Daniel, inclusive explicando a sua estrutura, e fiz uma exposição do próprio contexto temático do capítulo 7. Neste episódio, portanto, para ganharmos tempo, eu vou me ater apenas a expor o contexto temático do capítulo 8, já que os demais contextos eu expus no episódio anterior. Muito bem, para iniciar as nossas análises, eu vou ler o trecho que vai do verso 9 ao verso 14. Será uma leitura um pouco extensa e eu peço que o ouvinte tenha paciência. Diz assim a passagem: De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e o pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois houve um santo que falava e outro lhe perguntou: Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Existem 4 perguntas principais que surgem da leitura desse texto. Primeira, quem é o chifre pequeno? Segunda, esse santuário referido no texto é o santuário terreno ou é o santuário celeste? Terceira, qual é a localização temporal desses eventos? Quando que eles acontecem? E quarto, o que significa as 2.300 tardes e manhãs? São 2.300 dias? Se são 2.300 dias, esses dias são literais ou são simbólicos? Se são simbólicos, é possível calculá-los? O que eles significam? Em suma, essas são as perguntas principais que emergem desse texto. Para que nós possamos respondê-las, evidentemente, precisamos entender o contexto todo do capítulo 8. Façamos uma breve exposição, então. Ainda debaixo do Império Babilônico, Daniel tem uma outra visão depois daquela do capítulo 7. Pelas informações dos 2 textos, aparentemente isso aconteceu cerca de 2 anos depois. Nessa visão, o profeta se vê na cidade de Suzã, que seria posteriormente a capital do Império Medo-Persa, e ele vê um carneiro com 2 grandes chifres, sendo um chifre maior do que o outro. Esse carneiro dava chifradas para norte, sul e oeste e nenhum animal podia resisti-lo. O profeta vê esse carneiro crescer cada vez mais até que em algum momento aparece, na sua visão, um bode. Esse bode vem do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão, e ele possui um grande chifre entre os olhos. Indo na direção do carneiro, ele quebra os 2 chifres no carneiro e vence completamente o primeiro animal. Na sequência, o profeta vê o bode se engrandecendo cada vez mais, até que em sua força o seu grande chifre se quebra e no lugar dele surgem 4 chifres menores. Esses chifres crescem na direção dos 4 ventos, ou seja, os 4 pontos cardeais. E é a partir desse ponto que se inicia o trecho que nós lemos, onde aparece o chifre pequeno. O capítulo, no entanto, não acaba aí. Depois disso, semelhantemente ao capítulo 7, Daniel fica confuso e então é designado um anjo para explicar a visão para o profeta. E o que o anjo explica a partir do verso 19 é o seguinte: a visão se refere ao que vai acontecer no tempo do fim, o carneiro com 2 chifres simboliza a Medo-Pérsia, o bode simboliza a Grécia, o grande chifre se quebrando e depois os 4 chifres surgindo no lugar desse grande chifre simbolizam a divisão do reino grego posteriormente em 4. E por fim, o anjo fala de um rei, que aparentemente é o chifre pequeno, que causará grandes destruições, perseguirá o povo santo, fará prosperar o engano e se levantará contra o príncipe dos príncipes. A explicação não vai além disso e fica faltando algum detalhamento sobre as 2.300 tardes e manhãs.
Bom, de posse dessas informações, nós podemos começar a tentar responder às perguntas que levantamos sobre o trecho que vai do verso 9 ao verso 14. Primeira, quem é o chifre pequeno? Bom, um ponto notável do capítulo 8 é que ele segue a mesma estrutura temática do capítulo 2 e do capítulo 7. Ou seja, o assunto é a sucessão de impérios, a sucessão de grandes reinos. E essa sucessão, a julgar pela história e a julgar pelas características de cada visão, é a mesma sucessão. Por exemplo, o carneiro tem 2 chifres e um chifre é maior que o outro. Esse carneiro está em paralelo com o urso do capítulo 7, que tinha um lado que se levantava sobre o outro lado. E esse urso é o segundo reino da profecia, aquele que vem logo depois da Babilônia. Historicamente, nós sabemos que quem vem depois da Babilônia é a Medo-Pérsia, que é justamente uma nação com 2 etnias, onde uma acaba se sobressaindo sobre a outra. Os persas se sobressaem sobre os medos. Ora, da mesma forma, existe um fortíssimo paralelo entre o carneiro com um grande chifre que acaba sendo quebrado e substituído por 4 menores, e o leopardo do capítulo 7, que possui 4 cabeças e 4 asas. Essa ênfase no 4, evidentemente, demonstra a divisão do império que sucederia depois. Historicamente, sabemos que isso aconteceu. Depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Greco-Macedônico é dividido entre os seus 4 generais. E nós poderíamos ficar aqui ainda muitos minutos traçando diversos paralelos entre as visões do capítulo 2, do capítulo 7 e do capítulo 8. Em suma, está mais que claro que o tema é o mesmo e que a estrutura é a mesma. Como eu afirmei no episódio passado, a estrutura dos capítulos proféticos de Daniel funciona da seguinte maneira: cada capítulo explica e amplia o capítulo anterior. Portanto, tendo isso em mente, parece que o chifre pequeno do capítulo 8 provavelmente é Roma. Afinal de contas, tanto pelo capítulo 2, quanto pelo capítulo 7, quanto pela história, quem vem depois do Império Greco-Macedônico e suas divisões é o Império Romano. Mas existe outro ponto notável no capítulo 8. Diferentemente do capítulo 2 e do capítulo 7, o capítulo 8 não faz um detalhamento do que vem depois do Império Romano. No capítulo 2, nós temos os pés da estátua, que são formados em parte de ferro e em parte de barro, e que representam a fragmentação do Império Romano depois das invasões bárbaras. Já no capítulo 7, nós temos os 10 chifres do animal terrível e espantoso. Eles estão em paralelo com os pés da estátua e também representam a fragmentação posterior do Império Romano, que viria a se tornar os países que hoje formam a Europa. E aqui o detalhamento é tão grande que a visão também vai falar de um chifre pequeno, que surge dentre esses outros 10 e se torna muito forte. A visão do capítulo 8, no entanto, quebra com essa dinâmica. Após o Império Grego, vem apenas uma figura. Por que o texto faz isso? A explicação parece ter a ver com outro fato notável. O fato de que a visão repete uma imagem que apareceu no capítulo 7, e não uma imagem qualquer, a imagem mais forte, a imagem mais chamativa do capítulo 7, que é justamente a do chifre pequeno. O capítulo vai retomar exatamente essa imagem para colocar como figura do que vem depois do Império Grego. E mais, tanto o chifre pequeno do capítulo 7 quanto o chifre pequeno do capítulo 8 são igualmente opressores do povo de Deus e afrontam o próprio Deus com soberba. E como se não bastassem os paralelos, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8 existe um evento que acontece em resposta justamente às atitudes do chifre pequeno. No capítulo 7 é o juízo celeste pré-advento, que ocorre, como já vimos, depois da opressão que dura um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E no capítulo 8 é a purificação do santuário, que ocorre após os eventos da visão chegarem à duração de 2.300 tardes e manhãs. O que isso tudo parece indicar é que o chifre pequeno do capítulo 8 é o chifre pequeno do capítulo 7, mas também é o animal grande e espantoso do capítulo 7. A ideia do texto parece ser indicar que o chifre pequeno e o animal grande e espantoso formam uma unidade, eles possuem a mesma essência. E é por isso que no capítulo 8 ele é representado apenas pelo chifre pequeno. Isso parece ser reforçado pelo capítulo 13 de Apocalipse. Como já vimos no episódio passado, a primeira besta, a besta que emerge do mar, é a mesma instituição que o chifre pequeno. No entanto, ela é formada por pedaços dos 4 animais anteriores ao chifre pequeno, os 4 animais do capítulo 7 de Daniel. Ou seja, para o capítulo 13 de Apocalipse,
também é verdade que a besta possui a mesma essência dos impérios anteriores. Essa interpretação ganha ainda mais relevo quando consideramos que o chifre pequeno é o papado. Isso porque a Igreja Católica Romana, evidentemente, surge na cidade de Roma. E quando o Império Romano cai, quem começa a ocupar o espaço que antes era do Império Romano é justamente o papado. Para além disso, se é verdade que o papado é o anticristo, é a besta, é o homem da iniquidade, então o que temos aqui é uma continuidade entre dois poderes opressores do povo de Deus, entre dois poderes arrogantes. Assim, é razoável dizer que esses dois poderes possuem a mesma essência, o mesmo DNA, eles são a continuação um do outro. Dentro dessa perspectiva, portanto, é possível falar que profeticamente só existe uma Roma, embora esta Roma esteja dividida em duas fases, a fase imperial e a fase papal. Em resumo, o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel parece ser uma representação tanto da Roma imperial quanto da Roma papal. Um ponto importante de se destacar aqui é que na explicação do anjo a Daniel, ele fala de um rei feroz que surge após as 4 divisões do Império Grego. É bastante claro que a inclusão desse rei é a explicação do que é o chifre pequeno. E uma das atividades que esse rei efetua é justamente se levantar contra o príncipe dos príncipes. Ora, não é difícil concordar que esse príncipe dos príncipes é uma referência a Jesus. E se esse é o caso, isso se encaixa muito bem no que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase papal. Na fase imperial, Roma crucificou o príncipe dos príncipes. E em sua fase papal, Roma reduziu o príncipe dos príncipes ao dar prerrogativas divinas ao papado e à própria Igreja Romana como um todo, e a manter uma série de doutrinas que também reduzia o príncipe dos príncipes, como a oração e a devoção aos santos mortos, a oração e a extrema exaltação a Maria, a exaltação dos padres a sacerdotes que, entre aspas, refazem o sacrifício de Cristo na Eucaristia, a doutrina falsa do purgatório, a cobrança de indulgências, a substituição do sábado pelo primeiro dia da semana, o que acaba reduzindo o fato de que Jesus é o Senhor do sábado, a imortalidade inata da alma, o que acaba reduzindo a importância da ressurreição dos mortos e, por conseguinte, a importância da ressurreição de Jesus, e por aí vai. Mais uma vez, eu preciso lembrar, como eu lembrei no episódio passado, que isso não significa que todos os católicos romanos são falsos cristãos e não serão salvos. Tampouco significa que a Igreja Católica Romana não fez coisas boas ao longo dos séculos. Na verdade, é possível elencar muitas e muitas coisas boas que foram feitas pela Igreja Católica Romana e pelos seus milhões de católicos piedosos ao longo dos séculos e nos mais diversos cantos da terra. O ponto aqui não é acusar os cristãos católicos piedosos e sinceros, mas sim acusar o sistema em si. E, claro, aqueles católicos que se utilizaram do sistema para oprimir outras pessoas. Muito bem, tendo definido que o chifre pequeno de Daniel 8 é Roma, tanto em seu aspecto imperial quanto em seu aspecto papal, podemos partir para a segunda pergunta. O santuário que é afrontado por esse chifre pequeno é o terreno ou o celeste? E, pois bem, me parece que existem duas opções razoáveis aqui. A primeira é de que esse santuário seria exclusivamente o celeste, e a segunda é a de que essa profecia possui dupla aplicação. Assim, o texto estaria se referindo tanto ao santuário celeste quanto ao santuário terreno, embora primordialmente ao santuário celeste. Por que a primeira interpretação é plausível? Primeiro porque o texto afirma que o chifre pequeno cresceu até o exército dos céus e derrubou alguns desse exército e também estrelas. Alguém poderia dizer, evidentemente, que esse texto é metafórico, que ele apenas está querendo expressar o tamanho da arrogância do chifre pequeno. Ora, mas que o texto é metafórico, isso é óbvio. A questão é, o que exatamente significam as metáforas? Significam apenas que a soberba dele era grande demais? Ou significam que, através das suas ações aqui na terra, ele afrontou todo o santuário de Deus no céu? Note que essa visão também é metafórica. Afinal, se nós fôssemos ler o texto literalmente, teríamos que considerar que o chifre pequeno efetivamente foi até o céu e derrubou
tanto um exército quanto estrelas literais. Então, o ponto aqui não é decidir se o texto é metafórico ou não, mas sim decidir qual tipo de metáfora está sendo empregada aqui. E parece, a princípio, que a descrição aqui seria muito exagerada se a metáfora apenas quisesse simbolizar o tamanho da arrogância do chifre pequeno em afrontar o santuário terreno. O texto se torna menos exagerado se nós imaginarmos que ou a afronta foi ao santuário celeste, ou 2, a afronta foi tanto ao santuário celeste quanto ao santuário terreno, embora primordialmente o texto queira enfatizar a afronta ao santuário celeste. Segundo, sabendo das relações entre o capítulo 8 e o capítulo 7, parece bastante claro que o juízo celeste pré-advento do capítulo 7 é a purificação do santuário no capítulo 8. Quando consideramos isso, então as referências no capítulo 8 a um santuário celeste parecem realmente indicar um santuário celeste. Afinal, o juízo pré-advento é um juízo celeste, ele acontece no céu. Terceiro, existe uma forte relação entre o conceito de juízo e o conceito de purificação do santuário. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas o que importa aqui neste momento é o seguinte: se existe essa forte relação, então o juízo celeste, retratado no capítulo 7, necessariamente também é uma purificação do santuário celeste. Portanto, se há a figura de uma purificação do santuário celeste no capítulo 8, por mais que ela seja descrita por um monte de metáforas, ela realmente está se referindo a um santuário celeste. A segunda interpretação, no entanto, também é plausível. É possível que o texto também esteja se referindo ao santuário terreno, embora prioritariamente ao celeste. E a razão para pensarmos assim é justamente o fato de que o chifre pequeno está simbolizando tanto a Roma imperial quanto a Roma papal. Ou seja, é razoável pensar que todas as atividades da Roma imperial sejam repetidas de alguma maneira pela Roma papal. Como a Roma papal, no entanto, é o foco aqui, então o texto prioritariamente quer chamar a atenção para as atividades da Roma papal. Neste sentido, as atividades da Roma imperial acabam se tornando tipologias que apontam para as atividades futuras da Roma papal. Note que essa interpretação se encaixa bem com o que aconteceu na história. Como já vimos, por exemplo, tanto a Roma imperial quanto a Roma papal se levantaram contra o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo, embora cada um à sua maneira. De igual forma, tanto a Roma imperial quanto a Roma papal afrontaram o santuário, mas Roma imperial fez isso com o santuário terreno, no ano 70. Já a Roma papal fez isso com o santuário celeste ao longo de sua supremacia de 1260 anos. Se essa interpretação estiver correta, outra evidência de que o principal para a visão é o santuário celeste e não o terreno, é o fato de que, historicamente, a destruição do santuário por Roma imperial ocorre depois que Cristo já tinha vindo. Ou seja, do ponto de vista profético, o santuário já não tinha tanta importância. Uma vez que Cristo se faz o nosso sumo sacerdote e ascende aos céus, o santuário que passa a ter relevância é o santuário celeste. Em resumo, ou o texto está falando exclusivamente do santuário celeste, ou o texto está falando prioritariamente do santuário celeste. Que o santuário celeste é o assunto principal aqui, não parece haver nenhuma dúvida. Passemos à terceira pergunta. Quando exatamente acontecem todos esses eventos? Bom, nós sabemos que o chifre pequeno, enquanto papado, só aparece no cenário profético após a fragmentação do Império Romano em 476. Isso não significa que ele não existia antes, mas ele só começa a se tornar preponderante após esse período. E é exatamente isso que a profecia nos diz. E conforme vimos no episódio passado, nós sabemos que o período de hegemonia desse chifre pequeno, que é o papado, dura de 538 até 1798. Assim sendo, tudo que está descrito do verso 9 ao verso 12 do capítulo 8, no que diz respeito ao papado, se refere aos anos de 538 a 1798. É nesse período que ocorre a afronta ao exército celeste, a afronta ao príncipe dos príncipes, a afronta ao santuário e a afronta ao sacrifício diário, que aqui, evidentemente, é símbolo da eficácia diária do sacrifício de Jesus, que é reduzida por todos aqueles atos que nós já mencionamos aqui da Igreja Católica Romana. E ora, se é nesse período que acontece tudo isso,
Então, evidentemente, o que vem nos versos 13 e 14, que é a purificação do santuário celeste, só se iniciará em algum momento após 1798. Finalmente, podemos ir para a quarta pergunta. O que significam as 2.300 tardes e manhãs? Bom, aparentemente as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Isso porque tarde e manhã é uma expressão utilizada em Gênesis e que está relacionada justamente a um dia inteiro. Alguns consideram, é verdade, que as 2.300 tardes e manhãs, na verdade, fazem referência aos sacrifícios da manhã e da tarde que aconteciam no santuário terreno todos os dias. E partindo desse pressuposto, o que teríamos aqui não seriam 2.300 dias, mas sim 2.300 sacrifícios, uma vez que cada dia possui 2 sacrifícios, um na manhã e outro na tarde, então essas 2.300 tardes e manhãs seriam 1.150 dias. O problema dessa interpretação é que a expressão utilizada em Daniel 8 é tardes e manhãs, que é a mesma expressão de Gênesis para se referir a um dia. Já a expressão utilizada para esses sacrifícios diários era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Ou seja, a ordem é diferente. Assim sendo, é mais razoável pensar que o texto está falando de 2.300 dias. Mas esses dias são literais ou simbólicos? Bom, tal como raciocinamos no episódio passado em relação ao período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, parece razoável pensar que este período seja simbólico e que cada um desses dias simbolize um ano. Por quê? Primeiro, porque as profecias de Daniel são de longo alcance. Portanto, é provável que esses dias simbolizem anos, o que se encaixa melhor com as centenas de anos que essas profecias possuem em seu desenrolar. Segundo, porque esses textos são extremamente simbólicos e metafóricos. Assim, parece razoável pensar que esses dias não sejam literais, mas também simbólicos e metafóricos. Terceiro, porque existem boas bases bíblicas para o conceito de que, em alguns contextos simbólicos, um dia representa um ano. Nós já vimos essas bases bíblicas no episódio passado. Finalmente, porque em Daniel 9 existe claramente essa simbologia de dias representando anos e, conforme vimos no episódio anterior, o capítulo 7 também apresenta essa simbologia. Assim sendo, existem ótimas razões para pensar que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias e os 2.300 dias são 2.300 anos. Mas quando exatamente se iniciam esses 2.300 dias? Essa é uma resposta que o texto não dá, pelo menos não com exatidão, mas o texto nos fornece uma aproximação. Note, no verso 13, um santo pergunta ao outro até quando duraria aquela visão. De que visão esse santo estava falando? Ora, só existe uma visão no capítulo 8, e essa visão envolve todos os elementos que o profeta viu. Ela começa com o carneiro, continua com o bode, focaliza a quebra do chifre do bode e o aparecimento de outros 4 chifres no lugar, e depois mostra todos os problemas causados por um chifre pequeno que surge após aqueles 4 chifres do bode. Assim sendo, quando o santo pergunta até quando duraria a visão, ele está perguntando sobre toda a visão. É claro, no texto ele dá ênfase à parte mais chamativa da visão, que é a parte do chifre pequeno. No entanto, não podemos perder de vista que a visão do chifre pequeno é a mesma visão do carneiro e do bode. O capítulo 8 não apresenta 3, 4, 5 visões diferentes, é apenas uma visão. Ora, uma vez que a visão se inicia com o carneiro, isso significa que a visão se inicia em algum momento do Império Medo-Persa. Pode ser no início do Império Medo-Persa, pode ser no meio do Império Medo-Persa, pode ser no fim do Império Medo-Persa. A princípio, o texto não dá essa informação. Ocorre que nós sabemos que a purificação do santuário, que é o juízo celeste pré-advento, ocorrerá apenas em algum momento depois de 1798. Assim sendo, o início das 2.300 tardes e manhãs não pode começar em algum ponto do Império Medo-Persa que leve até antes de 1798. O período precisa se iniciar em algum ponto que vai levar a depois de 1798. Ora, nós sabemos historicamente que a Babilônia foi derrotada pela Medo-Pérsia em 539 a.C. e que a Grécia derrotou a Medo-Pérsia em 331 a.C.
O início da contagem, portanto, tem que estar entre esses dois marcos, mas não pode levar a antes de 1798. Fazendo as contas, isso significa que o marco inicial da contagem não pode ser anterior ao ano 502. Se ela se iniciar no ano 502, ela chega exatamente a 1798. Então, a contagem deve se iniciar de 502 a.C. para frente. Ao mesmo tempo, também sabemos que essa contagem não pode se iniciar depois do ano 331, que é quando a Grécia vence a Medopérsia. Assim sendo, temos um período possível para início que vai de 502 a.C. a 331 a.C. E isso coloca o término das 2.300 tardes e manhãs entre 1798 e 1969. Essa, portanto, é a margem que o capítulo 8 nos dá para trabalhar. Tendo feito essas análises, agora nós podemos nos voltar para aqueles detalhes que vimos no início que a Igreja Adventista do Sétimo Dia inclui em sua doutrina do santuário. Podemos extrair esses detalhes do capítulo 8 de Daniel? Vamos analisar com calma. O primeiro detalhe é o de que o juízo celeste pré-advento é a purificação do santuário celeste. Pelo que nós já vimos, as evidências apontam que isso é verdadeiro. Primeiro porque, no livro de Daniel, como já vimos, cada capítulo profético explica e amplia o anterior. E segundo porque a estrutura do capítulo 8 é muito semelhante à estrutura do capítulo 7, contendo vários paralelos. Inclusive, o próprio fato de o capítulo 8 estar falando exclusivamente ou prioritariamente de um santuário celeste já é um paralelo, já que o capítulo 7 fala sobre um juízo celeste. Mas existe um outro ponto importante que eu disse que ia abordar mais para frente e que nós podemos trabalhar agora. É o fato de que o conceito de juízo está intimamente relacionado com o conceito de purificação. Aquele que é julgado e é considerado justo pelo juiz acaba sendo purificado das acusações que pesavam sobre si. E existe aqui uma dimensão pública dessa purificação. Afinal de contas, quando nós somos acusados do que quer que seja, uma mancha de dúvida permanece sobre nós. As outras pessoas não podem ter certeza de que nós realmente somos inocentes, de que nós realmente somos justos. Contudo, depois que nós somos julgados, essa dúvida se dissipa. Quando o juiz, desde que seja um justo juiz, nos considera também justos, todos à nossa volta passam a ter também a certeza de que nós somos justos. E assim, nós somos purificados diante do público. E repare, uma vez que a dúvida se dissipe, não é apenas purificada a pessoa que estava sendo acusada, mas também o próprio tribunal. Isso porque, enquanto existe dúvida se um indivíduo é culpado ou inocente, também existe dúvida em relação ao juiz. Será que o seu julgamento será correto? Será que o seu julgamento será exato? Portanto, enquanto as acusações não são retiradas das costas do acusado, elas também não são retiradas do próprio tribunal. E se o tribunal se recusar a fazer o julgamento do acusado, aí mesmo que as dúvidas sobre o juiz se proliferam. Portanto, o julgamento de uma pessoa, desde que seja um julgamento justo, produz a purificação do próprio tribunal. Não no sentido de que o tribunal era injusto, mas no sentido de que agora não restam dúvidas de que o tribunal é justo. O mesmo raciocínio se aplica aqui quando o juiz considera injusta uma pessoa. Ao fazer isso e aplicar a devida sentença, mais uma vez, todas as pessoas à volta não têm mais dúvidas da justiça do juiz. Ele condenou aquele que precisava ser condenado. Em suma, tanto no caso da pessoa que é considerada justa, quanto no caso da pessoa que é considerada injusta, o tribunal, ao julgar e julgar corretamente, está sendo purificado. As dúvidas se dissipam, quem precisa ser inocentado é inocentado, quem precisa ser condenado é condenado, e a boa reputação do tribunal é confirmada diante do público. Se, por outro lado, o tribunal não julga ou julga de uma maneira questionável, permanecem as dúvidas e, portanto, diante do público, o tribunal está impuro. Ora, aplicando esse raciocínio ao capítulo 7 de Daniel, é bastante evidente que se o chifre pequeno será julgado nesse juízo celeste pré-advento, então haverá uma purificação do tribunal. Afinal, enquanto as acusações sobre o chifre pequeno permanecem nesse tribunal não julgadas, elas geram dúvidas sobre se o julgamento acontecerá e se o julgamento será justo. E se realmente o chifre pequeno é culpado de tudo que é descrito no capítulo 7,
Então podemos dizer que, simbolicamente, os seus pecados estão depositados no tribunal. Para que esses pecados sejam retirados do tribunal, eles precisam ser devidamente julgados e condenados. Assim sendo, se há um juízo celeste, então necessariamente também há uma purificação do tribunal. Os dois conceitos são faces da mesma moeda. E onde entra o santuário celeste nisso tudo? Bom, existem várias passagens na Bíblia que indicam que existe um santuário real no céu, onde Deus escolheu habitar. Isso é mencionado em Hebreus 8:1-6, em Hebreus 9:11-24, em Apocalipse 11:19, em Apocalipse 14, versos 15-17, em Apocalipse 15, versos 5-8, em Apocalipse 16, verso 17, em Salmo 11, verso 4, em Salmo 18, versos 6-16, em Salmo 102, verso 19, em Isaías 6, verso 1-8, em Jonas 2, verso 7, em Miqueias 1, versos 2-3 e por aí vai. Portanto, é bastante razoável considerar que o tribunal onde ocorre esse juízo é o santuário celeste. É lá onde Deus escolheu habitar e é lá que Deus fará o seu juízo. E isso parece ser reforçado justamente no fato de que, no capítulo 8, nós temos como paralelo ao juízo celeste pré-advento narrado no capítulo 7, justamente a purificação do santuário celeste. Em outras palavras, os dois eventos são uma coisa só e, portanto, o tribunal é o santuário celeste. E talvez surja uma pergunta aqui. Uma vez que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele também sabe, de antemão, quem é culpado e quem é inocente. Então, em tese, ele não precisaria fazer um juízo. Por que então existe aqui a necessidade de um juízo formal? A resposta é simples. Embora Deus de fato saiba o resultado do juízo desde sempre, e saiba evidentemente as razões para as suas sentenças, os anjos e os outros seres criados não sabem. Deus é onisciente, as suas criaturas não são. Assim sendo, é necessário um juízo para que Deus possa, de maneira transparente, mostrar a todas as criaturas como ele fez o julgamento, quais foram os critérios utilizados e por que ele deu as sentenças que deu. A partir desse juízo público é que suas criaturas podem confirmar que o juiz e o seu tribunal são justos. E é dessa forma que, diante do público, o tribunal/santuário é purificado. Outra pergunta que pode surgir nesse ponto é o seguinte: Deus precisa dar satisfação para as suas criaturas de como ele julga cada caso? E a resposta, evidentemente, é não. Deus não deve nada a ninguém. Ele poderia simplesmente julgar todos os seus casos e ninguém ficar sabendo de como isso aconteceu, de quais foram os critérios utilizados, de por que ele deu as sentenças que deu. Contudo, essa não é a natureza de Deus. Deus é um Deus absolutamente moral, absolutamente bondoso e muito transparente. Deus não tem o que esconder. Mais que isso, Deus não deseja esconder nada. Afinal de contas, quando algo é escondido, isso gera dúvida. E o que menos Deus quer é que as suas criaturas tenham dúvidas sobre a sua justiça e a sua honestidade. No fim das contas, pelo fato de Deus ser amor, ele deseja ter uma relação com as suas criaturas que seja de plena confiança. E para isso, ele precisa ser transparente. Se o ouvinte quer uma prova bíblica do que eu estou dizendo, nós podemos ler Amós, capítulo 3, verso 7. Diz o profeta: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ora, Deus precisa revelar os seus segredos aos profetas? Ele deve alguma coisa aos profetas? É claro que não. No entanto, ele o faz por conta de sua natureza transparente e amorosa. Portanto, podemos considerar aqui que o conceito de juízo e o conceito de purificação estão intimamente relacionados e há uma boa base tanto bíblica quanto lógica para pensar assim. O segundo detalhe que precisamos confirmar é se esse juízo pré-advento, que é a purificação do santuário celeste, era simbolizado pelo ritual do Yom Kippur, descrito em Levítico 16 e também em Levítico 23. O Yom Kippur, ou Dia da Expiação, era um ritual especial que acontecia uma vez por ano em Israel, no qual o santuário terreno era purificado de todos os pecados que haviam sido cometidos ao longo do ano. Vamos entender. Ao longo do ano, existia todos os dias o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que eram realizados por sacerdotes no primeiro compartimento do santuário,
o chamado lugar santo. Além disso, as pessoas, quando cometiam algum pecado grave, levavam um animal para que o sacerdote pudesse sacrificar por essas pessoas e interceder por elas. Ora, todos esses pecados eram simbolicamente expiados dessas pessoas por meio do sangue desses animais e depositados no próprio santuário. Assim, simbolicamente, o santuário ia ficando sujo desses pecados ao longo do ano. É aí que entrava o dia da expiação. Uma vez por ano, existia um ritual no qual o sumo sacerdote fazia uma oferta especial pelo pecado de todo o povo, entrava no segundo compartimento do santuário, que era o lugar santíssimo, e purificava o santuário a partir dessa oferta especial, que era a oferta de um bode, inclusive. E assim, simbolicamente, todos os pecados que haviam sido registrados ali durante o ano eram retirados, eram apagados do santuário. E, pois bem, a pergunta aqui é, realmente esse ritual do dia da expiação representava o futuro juízo celeste pré-advento, que também é a purificação do santuário celeste? É possível traçar essa relação? A resposta parece ser positiva por várias razões. Primeiro, os antigos hebreus e os judeus até hoje sempre enxergaram esse dia da expiação como sendo não apenas o dia da purificação do santuário, mas também um dia de juízo. De fato, a própria Bíblia afirma que esse deveria ser um dia para que o povo afligisse a sua alma, jejuasse e se mantivesse em contrição. Assim, a relação entre purificação do santuário e juízo é muito forte na figura do dia da expiação. Levando isso em conta, não parece ser mera coincidência que o capítulo 7 de Daniel fale de um juízo celeste e o capítulo 8, que tem fortes paralelos com o capítulo 7, fale de uma purificação do santuário celeste. Segundo, os animais que são escolhidos para representar a Medopécia e a Grécia no capítulo 8 são justamente os animais que eram utilizados no ritual do Yom Kippur. Um carneiro e um bode. Também é difícil pensar que isso seja mera coincidência. Aparentemente, o texto está querendo chamar a atenção do leitor justamente para o conceito de dia da expiação. Terceiro, efetivamente, nós temos, no fim das contas, um santuário sendo purificado no texto. É bem verdade que a palavra no original para purificado também pode ser traduzida como restaurado ou vindicado. No entanto, é inegável que um dos sentidos possíveis é purificado, tanto que muitas traduções da Bíblia trazem a palavra purificado. Ou seja, isso é o tipo de informação que não passaria desapercebido por um leitor hebreu que soubesse ler hebraico. Finalmente, quarto, nós sabemos pela Epístola de Hebreus que existe um santuário no céu, que é o santuário real, que o santuário terreno apenas representa esse santuário real, que os ritos que aconteciam nesse santuário terreno representavam atividades que seriam desempenhadas pelo Messias no futuro e que o Messias, Jesus, é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ou seja, os sacerdotes e o sumo sacerdote também eram uma representação do Messias. Sobre esse último ponto, vemos claramente no Novo Testamento que Jesus, após morrer, ressuscitar e ascender aos céus, passa a interceder por nós nos céus, junto ao Pai, e aplicar a nós os benefícios do seu sacrifício. Uma vez que essa intercessão e essa aplicação dos benefícios é diária, é bastante razoável dizer que o serviço diário dos sacerdotes no lugar santo representava justamente esse serviço diário de Jesus intercedendo por nós e aplicando os benefícios do seu sacrifício. Mas se esse é o caso, resta uma pergunta. O que o ritual do Yom Kippur, que acontecia apenas uma vez por ano, representava? Aparentemente, o que temos aqui é a representação de algum tipo de juízo / purificação do santuário celeste que Jesus faria no futuro. Afinal de contas, se ele é o verdadeiro sumo sacerdote que está no verdadeiro santuário, é de se esperar que ele vá fazer o verdadeiro dia da expiação. Portanto, sim, existem boas evidências de que o ritual do Yom Kippur é uma representação desse juízo celeste pré-advento, que também é a purificação do santuário celeste, que é descrito nos capítulos 7 e 8 de Daniel. E aqui alguém poderia perguntar, mas Davi, o santuário celeste já não é puro? Como que ele poderia então precisar de uma purificação? E eu posso responder lendo os versos 23 e 24 do capítulo 9 de Hebreus. Eles afirmam:
Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Em suma, a própria Bíblia afirma que as coisas celestiais precisam de sacrifícios superiores às coisas terrenas, que eram apenas figura das coisas celestiais. Assim sendo, existe algum sentido em que o santuário precisa ser purificado. E me parece que tanto o sacrifício de Jesus quanto o posterior juízo pré-advento no céu são formas de purificar o santuário. Por quê? Porque são formas de julgar quem precisa ser julgado. E quando o juiz e o tribunal julgam e julgam corretamente, o juiz e o tribunal são confirmados como justos diante do público. O terceiro detalhe que nós precisamos confirmar aqui é o de que esse juízo pré-advento não julgará apenas o chifre pequeno, mas também todos os professos crentes. Muitos críticos afirmam que isso não faz sentido, já que tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, o que temos aqui é um juízo feito em resposta à arrogância e aos maus atos do chifre pequeno. Qual seria então a base para pensar que também serão julgados todos os professos crentes? Bom, a primeira base é justamente a ideia de que o Yom Kippur, o dia da expiação, representa essa purificação do santuário celeste. Ora, o Yom Kippur julgava todos os professos crentes. Afinal, ele estava limpando o santuário dos pecados desses crentes que haviam sido registrados ali durante todo o ano. A segunda base é a ideia bíblica de que o julgamento se inicia pelo povo de Deus e, dentro do povo de Deus, pelos seus líderes. Isso pode ser atestado em Ezequiel 9, versos 5 e 6, e também em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Ora, se a ordem do juízo é sempre começar pelo povo de Deus, e principalmente pelos seus líderes, então, para que o chifre pequeno seja julgado, é necessário que também sejam julgados todos os professos crentes. Cabe lembrar ainda que o chifre pequeno é um poder apóstata. Ele é um sistema corrompido que surge dentro da Igreja de Cristo. Logo, para que esse poder seja julgado, é necessário iniciar um julgamento que envolve todos os membros da Igreja de Cristo. E se é verdade que no meio desse sistema corrompido existem falsos crentes e falsos líderes que estão utilizando o sistema para oprimir o povo de Deus, mais uma vez, nós precisamos fazer um julgamento que leve em conta toda a Igreja de Cristo. Só assim se poderá ter certeza de quem é falso crente e de quem é crente verdadeiro. E ainda, de quais são as instituições que realmente estão trilhando nos caminhos do Senhor e quais são as instituições que estão perseverando no erro e oprimindo os demais cristãos. Por fim, a última base é a seguinte: o chifre pequeno alega ser um poder legítimo, um poder autorizado por Deus. Por conseguinte, esse mesmo poder acusa todos os outros cristãos que não o seguem de desobediência a Deus. Assim sendo, se o chifre pequeno está correto, todos os outros cristãos estão errados. E se os outros cristãos estão corretos, então o chifre pequeno está errado. Ou seja, para julgar o chifre pequeno, é necessário julgar também todos os outros cristãos. Se existe uma acusação do chifre pequeno aos outros cristãos, então esses cristãos precisam ser julgados a respeito dessas acusações. E nós podemos ir mais longe aqui. Sabemos que o chifre pequeno é a besta. A besta, conforme diz Apocalipse, é um instrumento nas mãos de Satanás. E qual é uma das principais especialidades de Satanás? É acusar o ser humano. Uma passagem interessante nesse sentido está em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Podemos ler: Agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Dentro do contexto, esse acusador é justamente Satanás. Assim sendo, podemos dizer que um dos objetivos de Satanás ao utilizar a besta como seu instrumento é justamente acusar os outros cristãos.
Portanto, para que a besta seja condenada, e não só a besta, mas o diabo que está por trás dela, é necessário vindicar, é necessário purificar os outros cristãos de todas essas acusações que lhes são lançadas. É na vindicação dos cristãos verdadeiros que é provado que a besta é mentirosa, e não só a besta, mas o diabo que está por trás dela. Portanto, parece absolutamente razoável considerar que se o chifre pequeno está sendo julgado no juízo celeste, isso significa que todos os professos cristãos também estão envolvidos nesse juízo. E note, mais uma vez, o objetivo desse juízo não é que Deus saiba ou que ele decida quem vai ser salvo e quem não vai. Deus já sabe desde sempre, porque ele é onisciente, e além disso, essas coisas são definidas na própria vida do crente. O crente que morre tendo uma fé verdadeira em Jesus já está salvo. O objetivo do juízo, portanto, é vindicar ou purificar aqueles que foram salvos diante do público. E esse público, como já vimos no episódio passado e também neste, é majoritariamente os anjos. Ou seja, para que não reste dúvidas a ninguém de que efetivamente aqueles que foram salvos eram crentes verdadeiros em Jesus e, portanto, a besta e o diabo estão errados em suas acusações, é necessário que haja esse evento do juízo pré-advento, que é a purificação do santuário celeste. Uma das evidências de que isso faz total sentido é a seguinte: esse juízo que os anjos assistem para que eles não tenham dúvidas será realizado novamente diante dos salvos. Há bons indícios de que isso acontecerá no período do milênio, e nós podemos ler sobre esse juízo nas seguintes passagens: Mateus 19, 28, Lucas 22, 30, 1 Coríntios 6, 1 a 3, Apocalipse 2, 26, 27 e Apocalipse 3, 21. Em todas essas passagens fica claro que nós participaremos do juízo de Deus em algum sentido. Obviamente, não no sentido de decidir o destino das pessoas, dos anjos e dos demônios, mas sim no sentido de ter acesso àquilo que Deus fez, ao juízo que ele realizou, perceber que o juízo foi justo e honesto e confirmar a sentença. Ora, se Deus dará a nós esse privilégio, a fim de que haja total transparência e não exista mais nenhuma dúvida, por que ele não faria isso também com os anjos? Até porque a rebelião se inicia com anjos. É razoável, portanto, que os próprios anjos não tenham nenhuma dúvida da justiça de Deus. Podemos dizer que é dessa transparência que depende uma eternidade sem mais pecado e rebelião. O último detalhe que resta trabalharmos aqui é o de que esse juízo / purificação do santuário celeste se inicia em 1844. Ora, tradicionalmente os adventistas têm defendido que essa informação não é dada no capítulo 8 de Daniel. Tanto é que o capítulo 8 de Daniel termina com Daniel confuso, sem entender a visão. Além disso, o anjo que o explica, o anjo Gabriel, não diz quando que se iniciam as 2.300 tardes e manhãs. A resposta estaria no capítulo 9, que nós vamos estudar no próximo episódio, que é quando o anjo Gabriel volta para conversar com Daniel alguns anos depois da visão do capítulo 8. No capítulo 9, Gabriel dá uma nova visão para Daniel, que versa sobre o período da vinda do Messias, e essa visão apresenta um ponto de início, um ponto de partida. Assim, os adventistas entendem, e nós vamos explicar isso no próximo episódio, que esse ponto de partida da visão do capítulo 9 é também o ponto de partida da visão do capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs. E utilizando esse mesmo ponto de partida para as duas visões, nós chegamos a 1844. Em suma, eu poderia simplesmente dizer aqui que, de fato, o capítulo 8 não dá essa informação e que nós só podemos saber o ponto de partida dessa profecia fazendo uso do capítulo 9. No entanto, eu gostaria de propor algo diferente aqui. No próximo episódio, eu vou sim fazer uma análise do capítulo 9 e de como realmente ele nos fornece a data de início das 2.300 tardes e manhãs. Existem boas evidências de que o capítulo 9 realmente é uma resposta ao capítulo 8 nesse sentido. Contudo, para além disso, eu também quero mostrar no próximo episódio que o capítulo 8 fornece sim algumas informações que podem, no mínimo, nos levar a uma aproximação da data de início das 2.300 tardes e manhãs. Para ser mais exato, o capítulo 8 nos dá algumas informações que podem sim nos levar à data de 1844.
Isso não quer dizer que o capítulo 9 não seja importante. Na verdade, a visão do capítulo 9 nos dá uma certeza substancial da data de início. No entanto, o que eu quero mostrar é que mesmo sem o capítulo 9, é possível chegar na data de 1844 e considerar essa data, no mínimo, muito plausível e muito provável. Eu vou deixar essa tarefa, no entanto, para o próximo episódio, uma vez que esse já está muito grande. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.